Muito bem, é chegada a hora, né? Parece que até agora a gente vem enrolando, mas não. Viemos conversando muito bem sobre herança, classe abstrata, que eu acho que foi bem legal. Mas agora a gente chega no que interessa, né? Acho que herança e classe abstrata interface está mais do que comprovada a importância e as vantagens que elas nos trazem. Agora vamos ao polimorfismo. Primeiro, clarear as ideias do que seria e segundo, mostrar que realmente é uma ferramenta da orientação objeto que nos facilita bastante a vida. Né? Lembrando do conceito polimorfismo, né? Várias formas. Então é quando um objeto ele consegue atuar como outros objetos, como assim, mágica não, como outros objetos que ele pode representar. Então, o polimorfismo ele ocorre obrigatoriamente numa estrutura, numa hierarquia, né? Numa estrutura de herança, onde uma classe mãe ela pode agir como suas classes filhas, não o contrário, né? Porque aquela coisa a gente sabe que, por exemplo, o funcionário, um horista, todo horista é funcionário. Então a gente tem a garantia de que o funcionário pode atuar como ele, mas a gente não pode dizer que um mensal fixo pode atuar como funcionário, sendo que esse funcionário pode ser um comissionado. Então ela sempre vai ser, o polimorfismo sempre vai ser no sentido da especialização, né? Do mais geral atuar como os mais específicos. Mas tudo bem, talvez esteja um pouco confuso. Mas qual é a ideia? Agora a gente criou a classe folha de pagamento e vai implementar o método calcular folha. O que seria o calcular folha? Pegar todos os funcionários e pegar o salário de cada um e somar. Então, como é que a gente pensaria isso? Vamos esquecer herança e polimorfismo. Ele precisaria receber ali objetos, né, que representem todos os funcionários. Quando a gente pensa numa quantidade grande de objetos, a gente pensa num vetor, não é? Então vamos aqui no cálculo, no folha de pagamento, criar um método calcular folha. O método vai retornar, vai ser público, obviamente, vai retornar o float, que é o salário total, né? A folha total, calcular folha, e essa folha ela precisa de dados dos funcionários para fazer o cálculo. Né? Ela precisa receber esses dados de alguma forma. Obviamente, a gente não sabe, a empresa pode ter 5, 10, 15, 20, 100 mil funcionários, a gente não vai mandar um a um aqui. Funcionário 1, mensal fixo 1, mensal fixo 2, isso aqui não faz sentido. É óbvio que a gente vai receber aqui um vetor, né? Ou como a gente aprendeu a mexer no Java, uma lista. Mas uma lista de quê? Né? De mensal fixo, de horista, de comissionado efetivo. Será que a gente vai precisar, né, aqui mensais? Aí vai ter que fazer um cálculo folha também para receber uma lista de horistas. E aí depois chama cada um e soma todos. Seria uma opção. Seria uma opção fazer um para cada um. Né? Mas não precisa. Por que não precisa? Porque a gente aprendeu na herança, né, que se a gente recuperar a aula aqui de herança, bem rapidamente, e tá aqui o slide, né? Bem isso que eu queria. A classe mãe pode receber objetos dos demais. Então, o telefone pode receber um objeto do celular, o objeto pode receber um objeto sem fio. Né? Então, a herança nos permite isso. E depois, se a gente precisar para ir chamar o cálculo de cada um, a gente pode fazer o tal do cast, né? O typecast. Legal.
Então, se a gente pode receber, a gente pode pensar aqui como já estava viajando em outra coisa, mas legal. Retomando aqui, se a gente consegue fazer essa representação de vários tipos de objetos através da sua classe mãe, a gente pode fazer uma lista aqui de funcionário. Né? Já que funcionário é a classe mãe, eu posso dizer, estou mandando a lista de funcionário. Vou chamar de funcionários. Importar, aqui está o list. Vou apagar só para limpar um pouco mais. Então eu mando a lista de funcionários e aí a gente faz esse cálculo. Legal? Eu acho que vai funcionar porque a gente consegue representar bem, né? Se a gente pensar aqui no... A gente vê aqui na classe main que a gente vai fazer tudo funcionar. Eu vou criar meus objetos. Vou criar um mensal fixo. Vou chamar de mf1. Salário 2000. Ele é o Zé. CPF. Não vou fazer validação, né? Não é o caso aqui. Eu vou criar também um horista. O horista ele tem valor da hora extra R$100, quantidade que ele fez no mês. Fez 20 horas extras. O salário base que ele tem também os 2000 lá. Esse é o João mesmo. O CPF dele. E a gente tem um comissionado efetivo. Esse tem um salário base fixo, 1000. De comissão ele recebe 0,05, 5%. Aqui é o que? Quantidade de horas, né? O terceiro parâmetro, valor de vendas. Ele fez 500 mil de venda. Aqui é a Maria. O que ele está reclamando? Aqui é um float. Vamos criar mais um mensal fixo. Estamos sem comissionado, só efetivo. Mensal fixo 2. Aqui. É a Ana. Temos esses 4 funcionários. Então, o que a gente vai mandar de dados lá para a folha de pagamento, vai criar que a folha de pagamento vai pedir para calcular é uma lista de funcionários. Funcionário, que eu vou chamar essa lista de funcionários, né? Nada mais justo. É um array list de funcionários. Lembrando que entre esse funcionário eu estou informando de que tipo é esse meu array list, né? A gente sabe que ele pode receber qualquer coisa, mas assim eu já amarro, na hora de pegar ele já vai vir como funcionário. Dou um Alt Enter e ele faz os imports para mim. Esse array list funcionários eu adiciono. Funcionários.add, lembram lá como é que funciona, né? Deixa eu copiar e colar aqui. O fixo 1, hora extra 1, a gente manter o padrão. Comissionado 1. E isso aí, então a gente tem uma lista
Então vejam que graças à herança a gente pôde fazer isso. Se não, né, se não houvesse uma estrutura de herança aí, a gente ia ter que criar 4 listas separadas, né? Uma lista de todos os mensais fixos, de todos os horistas, outra lista com todos os comissionados efetivos, outra lista com todos os comissionados. E mandar para calcular. E aí lá no cálculo do salário, e receber essas 4 listas, e ter que calcular separado e somar tudo. Então já seria uma perda. Muito bem, então recebemos isso aqui. Agora, a gente vai precisar efetivamente calcular e dar um total folha, né? A gente tem que dar essa resposta aí, que seria chamando os calculares de cada um dos funcionários. Aí vem aquela da parte da... Agora a gente volta para o polimorfismo, né? Aí vocês lembram que a gente fazia o teste com o instance of. Cadê aqui? Onde é que estava os instance of? Ou era aqui mesmo? Ah, não. Era na mesma herança. Perdão. Para saber cada tipo. A gente fez um exercício em aula também. Mas enfim. A gente pode fazer o teste de cada um para ver, para poder fazer o casting e aí chamar o calcular. Porque percebam, a gente vai receber essa lista, a gente não sabe se estão vindo 10 só do tipo salário mensal fixo, ou 5 mensal fixo em um horista, ou 200 mensal fixo e 10 comissionados. A gente não sabe o que está vindo aqui. Então parece que teoricamente a gente teria que ir testando, né? Fazer um for. Eu vou fazer um for bem bonitinho. Não precisava ser esse mais específico, mas eu quero que ele seja detalhado nesse ponto. O i até o funcionários.size funcionários.size, pegando um a um. Funcionário F, a gente faz funcionários get i. Aí a gente faria o teste. If f instance of. Aí lembra que a gente tem testado mais específico, né? Se a gente for testando como funcionário, que na verdade não é o caso, porque a gente não vai trabalhar com o tipo funcionário, todos vão entrar, vai dar verdadeiro para todos, né? Então a gente pode testar aqui if comissionado efetivo. Aí a gente vai fazer comissionado efetivo. A gente faz o typecast. Variable declared no longer here. Allowed. Estava só reclamando. E aqui no final vai ter o return total folha.
Ok. E aí a gente faz FC ponto calcular salário else. E aí vamos fazer para todos os tipos. Copiar, colar. Se for do tipo comissionado, a gente converte para comissionado. Faz tapcast, chama salário, faz salário. Opa, total salário, total folha, acumula, total folha, toma. Else, agora vamos para qual? Horista. Pera aí, professor, tá estranho isso. Tá, ficou legal, só vem uma lista, né? A gente converte, com um método só resolve. Mas todos estão chamando calcular salário. A propaganda que o senhor fez é que o polimorfismo ia facilitar nossa vida nesse sentido. Inclusive, quando a gente deu aquele exemplo, eu não achei no slide ali agora, mas dos animais, não, dos polígonos. Foi bem isso. Quando a gente acrescentou o triângulo, a gente não precisou mexer todo no código. Será que não tem um jeito mais fácil? Claro que tem. Eu fiz isso aqui para entender o que seria a nossa vida sem o polimorfismo. Mas a gente não precisa isso. Porque vejam só, o funcionário, a gente já fez ele de tal forma que ele tem um calcular salário, né? Do qual todos herdam e reimplementam, porque ele ou implementam, porque ele é abstrato. Então, a ideia do polimorfismo é que o funcionário, já que ele tem algo, né, ele determinou todos têm algo que ele tem, ele possa agir como os outros. Então, a gente pode aqui simplesmente fazer funcionário ponto calcular salário. E aí, isso aqui é o polimorfismo. Isso aqui é o polimorfismo. Por quê? Veja que em nenhum momento a gente total folha tá pronto. É só isso. Em nenhum momento a gente está verificando se esse funcionário está vindo um mensal fixo, um horista, um comissionado efetivo. Não faz diferença para nós. Né? Ele chega e calcula através do método que todos herdam. Ele faz a conversão aqui internamente. Ele vai verificar o primeiro objeto aqui pela inserção, ele vai internamente verificar que é o mensal fixo, ele vai chamar o calcula salário daquele mensal fixo. O próximo, ele vai verificar quem é o horista, ele vai chamar o de lá. Vamos ver se funciona. Ele vai chamar o método do horista e assim por diante. Então aqui a gente tem um salário de 2.000. Esse aqui 4.000. Deixa eu fazer as contas aqui para ver se vai dar certo, né? 2.000 do primeiro, mais 4.000 do segundo. O comissionado efetivo, 5% daquele 500.000 vai dar 2.500. Mais 3.500. Mais 2.500. Nas minhas contas, 6.000, 10, 12.000. As contas meio rápido aqui. Vamos ver se funciona? Folha de pagamento. Folha pagamento. Professor, o senhor vai criar objeto? Olha, folha de pagamento só tem um método, não tem atributo. Sabe que cara isso aqui tem? É de método estático. Porque o que é o estático? Ele é um método de classe, né? Então não tem instância. A gente precisa de instância para quê? Quando a gente tem dados, quando a classe tem atributos, e aí eu preciso de dados daquela instância. Não é o caso. Essa classe não tem nenhum atributo. É só um método, é só uma classe com um método que vai me calcular e vai me devolver. Então pode ser estático. Eu não preciso nem criar objeto ali. Era isso que aquela hora que eu parei comecei a pensar. Calcular folha, funcionários.
float total. Total da folha de pagamento. Shift F6 para executar. 34.500. O meu 5% aqui está errado, né? 10% seria 50 mil, seria 25 mil, claro. 25 mil e não 2.500. Mais 6, mais 9.500, 34.500, é isso? 34.500. Então, se a gente acrescenta só mais um aqui, o que a gente não teve? O comissionado. O comissionado, ele só tem a comissão, né? Ele vai ganhar 10%, o cara merece. Só que 10% é 0,1, né? Ele vendeu 100 mil. Ele é o Pedro. Tem referências ao nosso Pedro aí, né? E o CPF dele é assim. Opa, faltou adicionar ele na minha lista de funcionários. Funcionários. É um novo funcionário, a gente cadastrou ele. Olha, já identificou que eu sei o que faltava. É uma coisa linda isso aqui, né? Cadastramos mais. Então, imagine isso aqui como um formulário de cadastro. Já acrescentou a lista de funcionários. E aqui mais 10.044.500. Eu não ia fazer, mas me veio, quer dizer, não estava no planejamento, mas eu vou fazer uma situação aqui para a gente ver, acho que ficar mais claro ainda a importância do troço, tá? Aqui ele está sendo redundante o argumento. É que ou lá ou cá, né? Não precisa, pode deixar aqui sem. Eu tinha colocado antes lá porque a gente recebeu como parâmetro. Daí ia ficar só o lado do list. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Sem querer prolongar, mas vou. Eu vou criar mais uma classe. Foi criado um cargo de gerente. Esse cargo de gerente, ele herda de quem? Ele vai herdar direto de funcionário. Vou colocar direto de funcionário. Porque ele não vai ter hora extra, não vai ganhar vendas, também não. Vai herdar direto de funcionário. Ele vai ter um salário base. Pode até herdar desse aqui, do mensal fixo, pra gente brincar. Ele vai ter um salário base. Então, vou colocar ele dando lá pra gente não repetir salário base, mensal fixo. Sei lá nem se faz sentido isso, tá? Para uma empresa. E ele tem mais um que eu vou chamar de benefícios. Benefício gerência. Sei lá se isso faz sentido. Mas é que me veio a cabeça pra gente ver que legal. Gets and sets. E o cálculo do salário. Ele vai ser o salário do mensal fixo, então ele já está chamando ali do super, mas benefício gerência, ok? Então a nossa empresa agora tem também um gerente. A nossa folha estava em 44.500, né? Gerente. Esse loop está bloqueando aqui. Gerente mensal fixo, tá ali o construtor dele.
você me ajude a complementar. New. Sei lá o que deu com esse NetBeans aqui. Mas vamos lá. Ele, cadê aqui? O benefício dele é de R$8.000. Que baita, 8.000 reais. Aí depois vem o salário base dele, que é de 3.000. Ele é o gerente Paulo. CPF dele 666. Ok. Tava 34.500, 44.500, aumentando mais 8.000, vai para 52.500. Funcionários. End. G. Shift F6. 52.500. Perceberam a magia do negócio? A gente criou um tipo, acrescentou ele na herança, né? Fiz o cadastro, coloquei ele aqui no cadastro, na lista, e não nem sequer eu abri a minha classe que calcula a folha de pagamento. Eu criei um novo tipo, pessoal, não foi só mais um objeto. Eu criei mais uma classe dentro da hierarquia. Minha empresa cresceu, eu criei esse cargo que eu percebi que estava precisando, depois posso criar um cargo de diretor. Ele tem uma forma de cálculo diferente de salário, tem um benefício aqui, vai saber o que é. E eu cadastrei ele e calculei a folha sem mexer no algoritmo de cálculo de folha. Isso único e exclusivamente graças ao polimorfismo, graças à herança, né? Que uma coisa está atrelada à outra. Espero que com isso tenha ficado mais claro e mais evidente o poder, né? Porque não é só propaganda, tá? Ou alguém empolgado com orientação objeto com Java. É o poder realmente disso, né? Da gente. E aí tá a questão aí a gente volta talvez para a primeira aula de orientação objeto, a que propósito ela surgiu, né? De tornar os sistemas, a gente reaproveitar melhor os códigos, tornar os sistemas mais expansíveis, mais escaláveis, né? Então a gente cresceu o nosso sistema, folha de pagamento, cresceu de forma substancial, né, criando mais um elemento, sem ao menos precisar mexer no núcleo do sistema, que é o cálculo da folha. Isso numa linguagem estruturada, aqui jamais seria possível dessa forma. Beleza? Então tá aí o nosso exercício mais do que resolvido, ainda com um complemento, um plus aí nos finalmente. Tá joia, gente? Então assistam. Espero que tenham assistido todo. E se tiverem dúvidas, na próxima aula a gente conversa um pouco mais. Até lá!